Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos encerrar o capítulo dos animais, falando sobre as aves e os mamíferos, que é o nosso grupo, né, de seres vivos. Os dois grupos, aves e mamíferos, são animais de sangue quente ou endotérmicos, ou ainda homeotérmicos. O que isso quer dizer? Que nós conseguimos internamente manter a temperatura do nosso corpo quente. No caso dos mamíferos, a gente gira aí de 36,5 até 39, por aí. Os humanos, 36,5. Os gatos, 39 graus. As aves giram em torno de 40 graus o corpo delas. Claro que para realizar essa façanha, a gente gasta uma quantidade extra de energia, diferentemente de répteis, anfíbios e peixes. Certo? Então, essa é a primeira diferença de nós, mamíferos e aves, em relação aos répteis, anfíbios e peixes, que são animais de sangue frio. Nós somos animais de sangue quente. Essa característica permitiu que nós, mamíferos e aves, ocupássemos todos os ambientes terrestres, porque o nosso corpo não depende do meio ambiente para estar aquecido ou frio. Então, eu posso viver no frio e no calor, que o meu corpo tende a manter a temperatura sempre a mesma. As aves são animais fáceis de serem identificados. Sua forma principal de locomoção, o voo, relaciona-se com a maioria das características do seu corpo e do seu modo de vida. Por exemplo, a musculatura peitoral e os seus ossos menos densos são características importantes associadas à capacidade de voar. Então, as aves possuem no seu corpo muitas estruturas e adaptações que favorecem o voo, como por exemplo, seus ossos são ocos por dentro, tem ar para ela ficar mais leve. Eles não têm bexiga urinária para armazenar o xixi e também não têm dentes. Tudo isso torna a ave mais leve. Também não tem intestino grosso, que é o órgão onde se formam as fezes. Por esse motivo, as fezes das aves são pastosas, porque elas saem junto com o xixi. Possuem ossos peitorais em formato de proa de barco, para facilitar o corte do ar. Possui músculos peitorais altamente desenvolvidos, por causa do movimento das asas. Possuem as penas, que ajudam a manter a temperatura constante e auxiliam no voo. Possui também são estruturas que se enchem de ar, esqueci o nome agora, mas acho que vai aparecer aqui até o final da aula. Sacos aéreos, lembrei. Sacos aéreos que ficam cheios de oxigênio para ajudar no suprimento de energia. Então, além do pulmão, elas têm os sacos aéreos também, que ajudam nesse suprimento de oxigênio, porque elas gastam uma quantidade muito grande de oxigênio na respiração e na fabricação de energia. Então, lembrando que respiração é a utilização do oxigênio com a glicose para fabricar energia. Como as aves estão sempre voando, elas gastam uma quantidade de energia bem grande. Então, esses sacos aéreos contêm uma quantidade de oxigênio para ajudar, de gás oxigênio, para ajudar nesse suprimento. Provavelmente, as aves surgiram a partir de um grupo de répteis que possuía penas e que podia voar. Por que provavelmente? Porque já foram encontrados fósseis de répteis ancestrais e aves ancestrais que eram muito parecidos. Alguns dinossauros voavam, né, e alguns apresentavam penas. Então, eles têm essa sugestão de evolução não baseada em alguma coisa que eles acham que tenha acontecido, mas sim baseado no estudo de fósseis, certo? Os fósseis das aves mais primitivas que se conhecem mostram impressões de penas, igual essa figura que vocês têm aí no livro de vocês. Como demonstram os registros fósseis e a comparação entre os seus esqueletos e o das aves modernas. Então, a presença de penas em aves extintas, pareceu mais um dinossauro voando do que uma ave, podem ser indícios de que as aves realmente evoluíram dos répteis. Lembrando, quando vocês ouvirem a palavra evolução, vocês vão colocar aí muito tempo.
certo? Outras formas de locomoção das aves são andar, saltar, escalar, nadar na superfície e até mergulhar. Para cada forma, há especializações que variam muito de espécie para espécie. A quantidade reduzida de dedos, no caso do avestruz, e a presença de membranas entre eles, como no caso dos patos, são especializações que servem para a locomoção dessas espécies. Tem ave que fica só empoleirada, então cada tipo de patinha vai ser de acordo com um hábito, pode ser o locomotor, né, o ambiente que ele vive da ave. Então, elas têm muitas adaptações. O bico também sofre muitas adaptações. Dependendo do que a ave come, ela tem um bico diferente. Então, as aves de rapina têm o bico forte para rasgar a presa, né? São carnívoras. As aves que comem semente, elas têm um bico encurvadinho para ajudar a quebrar a semente, por causa dos papagaios, das araras. O beija-flor, ele tem um bico longo, uma língua longa também, para caber lá dentro do miolinho da flor, para ele retirar o néctar. E por aí vai. Aves aquáticas, elas têm bico filtradoras, né? Filtradores, porque filtram a água do mar. E por aí vão-se as adaptações. Então, as aves são um grupo muito interessante. Nós utilizamos várias espécies de aves como alimento, como frango, como pato, peru, usamos seus ovos, né, de galinha, de codorna, de avestruz na alimentação, dentre muitas outras, dentre outros também. Tem gente que come, né, outros tipos de aves aí, por aí vai. Então, elas têm um valor econômico bastante grande para nós, seres humanos. Fora a parte de doméstica, né, muita gente gosta de ter ave em casa, na gaiola, escutá-la cantar. O canto das aves é extremamente importante na reprodução. Os machos têm um órgão especial do canto chamado siringe, que ele usa para poder atrair as fêmeas. Normalmente os machos são muito mais bonitos que as fêmeas, têm penugens, né, pelagem colorida para atrair a fêmea. Dentre outras coisas, elas fabricam o seu ninho, são animais muito inteligentes, né? Tem toda a sua estrutura ali, os seus hábitos de cuidado com os filhotes e por aí vai. E o último grupo de vertebrados são os mamíferos, que é o grupo ao qual nós pertencemos. Então, os mamíferos são tetrápodes com formas e hábitos de vida muito diversificados, predominantemente no ambiente terrestre, mas que também conquistaram o ambiente aquático, como as baleias e os golfinhos. Temos também as focas, o leão marinho e os pinguim-aves. Lembrou de aquático, lembrei da... Temos aves aquáticas também, né? Voltando lá um pouquinho, por aí vai. E no ar, que nós temos como representante os morcegos. Então, às vezes, a gente corre o risco de fazer algumas confusões aí em relação aos grupos de seres vivos, né? Qual a principal característica das aves? É voar? Não, porque os insetos voam, a sua maioria, o morcego voa, e não são aves, certo? Então, no caso das aves, a característica principal seriam as penas. Só as aves têm penas, tá? Os mamíferos, nós somos diferenciados porque nós possuímos uma estrutura que nenhum outro ser vivo tem, chamada de glândulas mamárias. As glândulas são estruturas que alguns grupos têm para fabricar alguma substância. Então, pode ser suor, pode ser um muco, pode ser um sebo. No caso dos mamíferos, nós temos produtores de suor, glândulas produtoras de muco, de sebo, quer dizer, muco é o peixe, e os anfíbios. E nós temos as glândulas mamárias produtoras de leite. Nossos filhotinhos mamam quando nascem. Assim, o seu sistema esquelético muscular, apesar de ter características comuns a todos os mamíferos, como a mandíbula formada por um único osso, possui especializações relacionadas às diferentes formas de locomoção. Então, cada grupo de mamíferos vai ter um esqueleto, sim, com adaptações para o tipo de locomoção. Andar, correr, escalar, saltar, nadar e voar. Então, para cada tipo de espécie de grupo, eu tenho um esqueleto e as suas adaptações.
Outra característica dos mamíferos é a presença de pelos. Os pelos ajudam a manter a temperatura corporal. No nosso caso, não, né? Nós somos um dos grupos de mamíferos mais pelados que existem, ou sem pelos, né? Sua dentição está relacionada à forma de alimentação. Os animais carnívoros possuem dentes pontiagudos e musculatura facial potente, enquanto os herbívoros têm dentes especializados para trituração de folhas, roedores possuem dentes adequados para roer e assim por diante. Aí vocês podem ver um esqueleto de uma baleia com adaptações à vida aquática, como os membros transformados em nadadeiras e as narinas na parte dorsal. O que é dorsal? É o dorso, é as costas, né? Então a baleia solta aquele jato de água, ela sai para respirar, ela tem pulmão, ela não respira embaixo d'água, né? Tem glândulas mamárias, daí o grupo dos mamíferos. Então, os peixes, eles respiram pelas brâncas, que vivem na água, mas nem tudo que vive na água tem brâncas para respirar, como o caso das baleias, dos golfinhos, né? Alguns répteis, alguns anfíbios, têm os seus pulmões para respirar, então eles não são totalmente aquáticos, eles têm que sair para capturar aí o gás oxigênio do ar. Os mamíferos são divididos em 3 grupos. Os monotremados são os grupos do ornitorrinco e da equidna. O grupo dos marsupiais são os mamíferos que têm marsúpio. Marsúpio é uma bolsa onde o filhotinho termina de se desenvolver. São os cangurus, os coalas, os gambás. E temos também o grupo dos placentários. São aqueles que durante a reprodução fabricam uma estrutura para alimentar e enviar gás oxigênio para o bebezinho dentro da barriga da mamãe. A placenta, daí vem o nome. Quem são os placentários? Seres humanos, elefantes, ursos, felinos, né? Tigre, onça, gato, cachorro, a maioria dos outros mamíferos, ok? Vamos agora para o nosso enigma da semana. Encerramos aqui, então, o grupo dos animais. Olha lá. Pense rápido. Tem uma gata que teve 3 filhotes, Floquinho, Luna e Branca. Qual é o nome da mãe? O enigma é: qual é o nome da mãe? Qual é o nome da mamãe gata? Boa sorte, até a próxima aula.